Bom, galera, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Boa madrugada também. Espero que estejam bem. Vamos dar prosseguimento aqui às nossas atividades e hoje nós vamos trabalhar filosofia, ok? Para dar prosseguimento ao conteúdo, eu resolvi fazer uma breve revisão do que nós já vimos até agora. Na nossa atividade da semana passada, eu passei um exercício de revisão, né, para vocês, e eu observei que algumas questões teve uma incidência de erro muito grande. Então, eu selecionei algumas dessas questões, no caso foram umas 3 ou 4 questões, mais especificamente 3, eu acho. Vou tentar tirar aqui as dúvidas de vocês, ok? E fazer uma breve revisão aí do que nós vimos até agora, beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um momentinho. Pronto. Então, os exercícios de filosofia basicamente aborda os pré-socráticos até Platão. Eu deixei de fora as questões sobre Aristóteles porque acredito que para a gente trabalhar Aristóteles precisa de um pouco mais de tempo e isso ia tornar o vídeo mais longo, ok? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão é sobre os pré-socráticos e onde fala o seguinte: uma das primeiras transformações de pensamento que surgiu na Grécia Antiga foi a distinção entre o que é cosmogonia e cosmologias. A primeira, vinculada ao pensamento homérico e hesidiano, e a segunda, levada a cabo pelos chamados pré-socráticos. Sobre os pré-socráticos, é correto afirmar. Acredito que provavelmente vocês tenham ficado em dúvida aqui em algumas palavras. Primeiro aqui, ó, cosmogonias e cosmologias, né? Talvez se vocês não tiverem prestado atenção nos vídeos que foram passados para vocês anteriormente, ou até mesmo no material escrito que eu enviei também para vocês, talvez vocês tenham ficado em dúvidas. Na verdade, quando a gente está falando de cosmogonias, nós estamos falando daquela primeira forma de pensamento, não só dos gregos, mas que nós, humanos, que as civilizações na Terra tiveram para explicar as coisas do mundo, certo? O pensamento, como a gente viu, o pensamento mitológico, né? Toda civilização, toda grande civilização ao redor da Terra teve algum tipo de mito da criação, certo? Isso vale tanto para os gregos como para os egípcios, para os hebreus, né? Um exemplo disso é o mito da criação grega, onde você tem a figura do caos, né, que seria o deus primeiro, que vivia nas trevas e resolve criar a mãe terra, que chama-se Gaia. Depois ele cria Eros, o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, que seria as profundezas da Terra. Okay? E a partir daí desenrola-se todo o mito da criação. Os egípcios também tinham o seu mito da criação, onde nesse mito eles descrevem o mundo como um grande oceano, né? O Num. E desse oceano surge o deus Atum, né? Que fez, a partir daí ele fez o ar, né? Fez a umidade, Tefnut, né? E Shu, que seria o ar, e a partir desses elementos começam a surgir todas as coisas no mundo, né? O mito hebreu, né? Que é o que nós herdamos, a civilização ocidental herdou, o mito hebreu da criação, que o judaísmo e o cristianismo trouxe para si, que você pode encontrar lá na Bíblia, no Gênesis. Ok? Então, esses são os mitos da criação. Era a forma como nós, seres humanos, tínhamos para explicar as coisas da existência. Né? Se você for uma tribo indígena, lá no Amazonas, você vai encontrar também algum tipo de mito da criação. Então, é a forma primeira de se explicar as coisas. Isso é o que nós chamamos de cosmogonias, certo? E a outra
forma é a cosmologia. A cosmologia já seria o quê? Um estudo do universo, né? E isso tem a ver com a busca de desvendar metodicamente os princípios e as leis da natureza, né? Leis da natureza essa que atuaria desde sempre e sem nenhuma interferência divina. Então você já vê aí na cosmologia um rompimento com toda aquela explicação divina, ok? E aí ele continua no enunciado o seguinte: a primeira é vinculada ao pensamento homérico e hesidiano. Aí, de novo, duas palavras que talvez vocês tenham ficado na dúvida. Quando ele fala pensamento homérico e hesidiano, ele está falando em dois poetas gregos, certo? Homero e Hesíodo, que são conhecidos como aqueles que escreveram sobre a Grécia Antiga, né? Sobre o surgimento da civilização grega. E eles, nos seus poemas estão muito ligados à cosmogonia, né? Nesses poemas homéricos e hesídianos, ele sempre fala de Deus e dos deuses gregos, de como as coisas foram criadas e por aí vai. E a segunda é levada a cabo pelos chamados pré-socráticos. E é isso o que importa aqui, certo? Ele é uma questão sobre os pré-socráticos. E como nós vimos, os pré-socráticos são os primeiros filósofos que tentam romper com esta forma de explicação ligada às mitologias, às explicações fantásticas das coisas, e passa a ter um olhar voltado mais para um pensamento filosófico, né? Eles buscam na natureza as explicações para as coisas. E aí, as questões que vão aparecer, né? As alternativas são as seguintes. Alternativa A: Pitágoras, de Samo, propôs uma das mais cobiçadas ideias da filosofia antiga. O mundo seria composto pelo absoluto desordenamento e falta de proporções entre as coisas. Desse modo, surge a doutrina que explica a origem do mundo através do caos, certo? Essa alternativa aqui não está correta de cara, né? Se vocês lembrarem aqui da nossa primeira aula, eu acho que ainda é presencial, lá no Gaspar, quando eu falei dos pré-socratas, eu falei desse filósofo pré-socrático que também é conhecido como sendo o pai da matemática. Todo mundo já ouviu falar aqui no teorema de Pitágoras, né? A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa, não é assim? Então, Pitágoras, ele tinha uma ideia totalmente o contrário do que está dizendo aqui, certo? Ele acreditava que o mundo, o universo, ele era totalmente proporcional. Por isso que nós devíamos buscar na matemática o entendimento de como funcionavam as coisas. Então é totalmente o contrário do que está dizendo aqui a alternativa A, certo? Na alternativa B, ele vai dizer o seguinte: Demócrito, o atomista, percebeu que as discussões de seus antecedentes estavam presas aos elementos do visível. Daí, propor como objeto de estudo as coisas imateriais e espirituais, como explicação da origem de todas as coisas. Só para lembrar que Demócrito realmente ele é conhecido como atomista, certo? Demócrito foi o primeiro filósofo a falar isso lá em 400 anos antes de Cristo, certo? A falar que existia um elemento primeiro, que seria o átomo, e esse elemento seria indivisível, certo? Essa sua teoria dos átomos só foi comprovada séculos depois, certo? Por outros pensadores. Mas o que Demócrito dizia era que existia um elemento primeiro que seria indivisível, beleza?
Só que aí, galera, é o seguinte, onde é que está o problema aqui? O problema está quando ele diz assim, ó, percebeu que as discussões anteriores estavam presas a elementos visíveis, daí propõe objeto de estudo nas coisas imateriais e espirituais. Negativo. Todos os filósofos pré-socráticos, eles estavam discutindo e filosofando em cima dos elementos materiais, no mundo material, na natureza. Por isso que eles são conhecidos como filósofos da physis, da natureza, ok? Então essa alternativa está errada. A alternativa C, Heráclito de Éfeso, certo? Desenvolveu sua filosofia baseando-se nas discussões de que todas as coisas que pudessem ser pensadas e expressas pela linguagem deveria existir. Assim, cunha um dos mais famosos pensamentos da antiguidade. O ser é, o ser não é. Esse pensamento, o ser é e o ser não é atribuído a Heráclito de Éfeso, certo? Ele é atribuído a Parmênides, que nós vamos ver aqui abaixo. O ser é, o ser não é. Heráclito de Éfeso é aquele que vai falar justamente o contrário do que está dizendo aí. Ele vai dizer que a origem de todas as coisas está na constante mudança. O universo está em constante mudança. A frase atribuída a Heráclito é aquela que diz o seguinte: não podemos nos banhar no mesmo rio duas vezes. Ou seja, o rio está em constante mudança e nós estamos em constante mudança. Quando nós entramos no rio, nós não somos mais a mesma pessoa e o rio não é mais o mesmo rio, ok? Então essa alternativa também está errada. A alternativa D, sobre Parmênides, aí sim, Parmênides dizia que o ser é, o ser não é. Ele dizia justamente o contrário do que Heráclito afirmava. Ele dizia que as coisas sempre foram e sempre serão daquele jeito. E aí a alternativa diz o seguinte: Parmênides de Eleia desenvolveu suas ideias através das observações do mundo sensível, ok? Assim descobriu que ora alguma coisa são, ora as mesmas coisas se mostram diferentes. Errado. Fizeram a inversão aqui, certo? Do pensamento de Parmênides com o pensamento de Heráclito, ok? Então só pode ser a alternativa E, a alternativa correta, ok? Só para a gente ter a certeza aqui, vamos ler. Tales de Mileto, lembrando, o primeiro filósofo, certo? A partir de suas viagens até o Egito, observou a importância da água para o desenvolvimento de todas as coisas visíveis. É o filósofo da água, é o que dizia que a origem de todas as coisas estava na água. E por que isso? Vamos terminar aqui. Um corpo vivo possui água, enquanto um corpo morto desidrata. Beleza? Contudo, sua argumentação ficou na observação de que a água passaria por três estados: líquido, sólido e gasoso. A gente estuda isso até hoje, né? Mantendo sua essência intacta. Daí, um dos porquês de Tales considerar a água como o princípio de todas as coisas. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Sobre pré-socrático, eu acho que nós falamos sobre os principais pré-socráticos aqui nessa questão. Próxima fala sobre Sócrates, uma questão sobre Sócrates, né? E nela nós vamos ver o seguinte: na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Foi justamente isso que nós vimos, certo? Sócrates trabalhava, filosofava dessa forma, ele interpelava as pessoas que passavam e numa conversa, num diálogo, certo? Ele acabava convencendo ou levando aquela pessoa, através do que a gente chama de maiêutica, conseguia convencer aquela pessoa de que ela estava errada ou convencê-la do que ele queria falar, beleza? Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates,
assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia. Alternativa A, transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense. Alternativa A está errada. Já de cara, nós vemos que ela está errada. Por quê? Porque Sócrates é um filósofo que não deixou nada escrito. Tudo que se tem escrito sobre Sócrates foi escrito por outros filósofos que vieram depois, que viveram junto com eles, principalmente o seu discípulo Platão. Então, essa alternativa está errada. Alternativa B, ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigida pelos filósofos Platão. Correto. A alternativa correta é essa aqui. Beleza? Ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. A alternativa correta é a alternativa B. Questão sobre o filósofo Platão, agora. Acredito que seja a última questão que nós vamos trabalhar. Um dos textos mais consagrados da história da filosofia é a Alegoria da Caverna, escrito por Platão. Sobre esse texto, pode-se afirmar que, alternativa A, se trata de um texto que apresenta dimensões pedagógicas, filosóficas e políticas. Alternativa B, se trata de uma obra religiosa que narra o encontro do filósofo com Deus. C, seu percursor narra o aprisionamento do filósofo que perde a liberdade de que desfrutava e passa a viver solitário em uma caverna. D, o texto exalta a importância dos sofistas para o conhecimento filosófico. O texto pressupõe a identificação do conhecimento filosófico com o senso comum. Galera, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Certo? Trata-se de um texto que apresenta dimensões pedagógicas, filosóficas e políticas. Pedagógicas porque na obra em que a Alegoria da Caverna está inserida, que é o livro A República, certo? Esse livro ele está ensinando ao filósofo como ele deve se tornar um gestor público, né? Um rei. Então, é um texto pedagógico, é um texto filosófico também, claro, e é um texto político, porque ele está falando sobre de como é que um filósofo pode se tornar um rei, onde ele defende que quem deveria governar as cidades gregas deviam ser os filósofos, certo? Não se trata de uma obra religiosa, não fala de que filósofos estejam aprisionados, que vai ficar numa caverna, nada disso. O texto não exalta sofistas, né? Muito pelo contrário. Lembre-se que Sócrates e Platão foram grandes críticos dos sofistas, certo? Que eles acusavam de serem apenas professores de retórica e que não estavam comprometidos com a verdade filosófica. E a alternativa E também não está correta, porque de forma alguma o pensamento, o conhecimento filosófico deve se igualar com o senso comum. Beleza? Galera, para encerrar, ok, eu vou deixar aqui, vou colocar aqui um breve vídeo falando sobre o mito da caverna, que nós acabamos de ver. Eu aconselho que vocês deem uma pesquisada, uma estudada melhor sobre o mito da caverna, que é importante, é um dos textos mais estudados da filosofia clássica, certo? É belíssimo, inclusive. É uma alegoria que foi retirada, como eu falei há pouco, da República, de Platão, que fala sobre o conhecimento verdadeiro e o governo político, ok? Espero que tenham gostado dessa aula e nos encontramos aí na próxima semana. Assistam o vídeo, é um vídeo rápido de 2 minutos apenas, acredito, ok? E depois façam a pequena atividade que eu enviei o link junto com essa videoaula, beleza? Até mais e saravá! Imagine prisioneiros
que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real.